Essa semana, o governo entrega ao Congresso o projeto de lei que visa regulamentar a reforma tributária que foi aprovada no final do ano passado, em 2023. Mas nós sabemos que nós precisamos de uma reforma tributária mais justa e mais equilibrada, né? E uma reforma mais justa, mais equilibrada, ela visa diminuir o impacto, diminuir a carga tributária que é muito pesada em nosso país, e nós sabemos que uma carga tributária ele não só prejudica as pessoas, mas prejudica também a economia, as empresas de uma forma geral. O capital que vem lá de fora, ele não investe aqui porque ele não tem o retorno necessário. Então a vida, né, de toda a população, ela sofre muito com isso. E nós vamos falar aqui nesse vídeo a respeito dessa regulamentação, mas não de uma maneira de alíquota, o que vai incidir ou não, porque isso ainda vai ser discutido, ainda, isso ainda vai ser tramitado no Congresso. Mas vamos falar dos pontos principais que você precisa saber para entender o que vai acontecer no país. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E lembrando, para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, vou deixar um link na descrição do vídeo. Toda reforma tributária, a gente pensa que é para melhorar. E é assim que a gente entende e é assim que é preciso, principalmente no Brasil, onde a carga tributária ela é muito pesada, né? Nós sabemos que isso atrapalha o preço dos produtos, o poder aquisitivo do dinheiro e tudo mais. E aí o governo, ele vem, e aí quando a gente fala de governo, precisa estabelecer aqui um raciocínio que nós não estamos falando de um governo específico, nós estamos falando de governo ao longo dos anos e nas diversas esferas, né? Porque a reforma tributária, apesar de estar sendo proposta pelo governo federal, ela tem impacto em todos os entes da federação. E isso aí, nós sabemos também que em cada situação dessa, seja o governo federal, estado ou município, eles estão interligados no mesmo funcionamento na questão tributária. Então eles precisam arrecadar para pagar suas contas. Basicamente isso. E como a gente sempre fala, a gente precisa que diminua o imposto. E essa reforma tributária, o governo já admitiu, ele não está muito preocupado em reduzir imposto, mas também não quer aumentar, o que eu discordo. Você coloca aí nos comentários se você concorda com isso. Eu discordo, porque da maneira que ele vem atuando, nós percebemos que uma das situações da reforma tributária não é só fiscalizar, é principalmente também melhorar a arrecadação. E para melhorar a arrecadação não tem nada melhor do que aumentar as alíquotas, né? E como é que a gente tem a certeza disso? Então, vamos analisar as promessas anteriores, né? O pessoal fala, os candidatos que vão assumir aí os poderes executivos da vida, né? E aí, como a gente está falando de vários entes da federação, a gente pode falar aí presidente, governador e prefeito, que eles vão diminuir a quantidade de imposto. No governo federal, um exemplo básico disso é que eles prometem atualizar a tabela, que a tabela vai ser atualizada todo ano. E isso nunca acontece. Vários e vários governos passam. Nós temos uma tabela que está desatualizada desde 2015, a tabela progressiva do imposto de renda. O último governo, né, que saiu, ele prometeu reajustar a tabela inteira, não reajustou. Mais um exemplo clássico, efetivo, né? Esse governo agora falou que ia isentar até, quem ganhasse até R$5.000 e isentar, né, ia ser a faixa isenta do imposto de renda, só corrigiu até 2 salários mínimos, também não corrigiu a tabela, só corrigiu uma faixa. E aí vocês vão vendo. Agora nós temos uma polêmica muito grande, né, que é a polêmica da desoneração da folha de pagamento. Isso é uma coisa que ia fazer com que as empresas recolhessem menos impostos, menos contribuições e, consequentemente, segundo os especialistas, seria mantido 900 e poucos mil empregos no país. O Congresso aprovou a prorrogação da desoneração para as empresas pagarem menos contribuições e manter os empregos, né? Segundo aí a grande discussão. O governo vetou, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e efetivamente está suspenso isso aí. Isso aí está suspenso, quer dizer que as empresas vão ter que arrecadar mais impostos e contribuições dentro da folha de pagamento, e esses empregos, se isso for verdade, vai começar a haver uma leva de desempregados aí no país, um aumento muito grande por conta do governo. Então, por conta dessas situações, sem falar no estado, no município, imposto de transmissão, tudo isso teve variação nos últimos anos muito grande, termos de percentuais, né? Nós trabalhamos para pagar imposto para sustentar
vamos dizer assim, o Estado, né? Seja ele município, Estado ou governo federal. E eu não acredito que a reforma da Previdência, agora sendo regulamentada, e aí o cidadão ele tem que ficar de olho para poder ver na hora que está regulamentando como é que vai ficar essa situação, para fazer pressão para não aumentar mais imposto. Porque é muito pouco provável que o governo, seja ele qual for, eles vão querer diminuir imposto. Isso já está fora, né? Eles dizem que vai simplesmente simplificar a forma de arrecadação e a forma de fazer você arrecadar. Isso vai acontecer. Agora, você pagar menos imposto, sem perigo. E se tiver isenção de um lado, eles vão super tributar do outro, que é o que, na verdade, a gente está ouvindo eles falar de uma forminha bonitinha para você. Ah, na cesta básica não vai ter tributação, mas em compensação os outros produtos vão ser aumentadas suas alíquotas para compensar. Como se corrigiria isso, né? Que seria uma situação em que a gente está vendo e que o governo está fazendo alguma coisa para corrigir esse ajuste do orçamento do governo, né? E eu estou falando aqui, volto a falar para que aquelas pessoas não venham dizer que você é do lado A, do lado B. Não, estou falando de governo federal, governo estadual e governo municipal. A receita é controlar os gastos e diminuir os gastos. Sem diminuir os gastos, não tem como diminuir a arrecadação, não tem como diminuir o imposto, não tem. Então, quando você vê um governo que não faz uma reforma administrativa, que não faz um enxugamento da máquina, que não diminui as despesas, ele não vai ter lá na frente como diminuir a arrecadação, porque como é que ele vai fazer com menos dinheiro para pagar aquilo que ele tem? Por isso que nós estamos vendo aí os exemplos que eu dei na área federal. Isso também tem na área estadual, isso também tem na área municipal. Então, isso que nós estamos discutindo aqui é para alertar você, para você acompanhar, porque o brasileiro ele só reclama depois que está tudo pronto e resolvido. Então, para você entender, acompanhar e verificar se isso vai funcionar do jeito que eles estão falando mesmo. Se funcionar, belezinha, tudo. Se não funcionar, se estiver mudando de rumo, de direção para aumentar imposto, aí a população ela tem que cobrar das pessoas que ela elegeu para que eles possam fazer a vontade do povo. Então, se você concorda que essa reforma tributária ela veio para facilitar, deixa aí nos comentários, fala alguma coisa, diga, não, eu concordo, é assim mesmo que funciona, o imposto no Brasil ele é muito fácil, ele está muito simples, ele não arrecada. O Brasil precisa de arrecadar mais para fazer mais coisas. Você está satisfeito com o sistema de imposto que você paga no país? Recentemente, anteriormente eu falei o quê? Eu falei que o pessoal precisou corrigir as tabelas de quem ganha até 2 salários mínimos, porque o pessoal que ganha até 2 salários mínimos, 1 salário mínimo e meio, já estava sofrendo retenção na fonte. E eles só corrigiram, vou dar um dados aqui para você, porque possivelmente na declaração de imposto de renda, sem fazer conta, tá? Pelo modelo simplificado, eles iam ter que devolver esses valores, então não fazia muito, não tinha muita vantagem ter que pegar o seu dinheiro agora e depois ter que devolver o seu dinheiro com correção. Isso aí matematicamente ia dar um trabalho danado e ainda ia ter aquelas pessoas com a pequena renda, né, entre 1 e 2 salários mínimos, reclamando do governo porque o governo deixou isso acontecer. Aí eu gostaria, né, que você pensasse mais do que isso, que você analisasse, porque a gente aqui ela tem que entender o que está acontecendo e tentar solucionar para ter uma reforma tributária que diminua a carga de tributos, faça o país ficar mais leve, diminuir o preço dos produtos e serviços e trazer capital de fora para investir aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.